através dos louvores, Pai, e agora o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Pai querido, que a partir do momento que meu esposo abrir a Bíblia, já não seja mais ele, mas seja o Teu Espírito a falar com os Teus filhos nessa noite. Fala comigo, Pai, fala com cada um de nós que está aqui, Pai querido. Nós te pedimos, Senhor, no nome de Jesus, e te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Está feliz nessa noite? Diga glória a Deus. Pode tomar seus assentos. Abra comigo a sua Bíblia. 1 Crônicas, capítulo de número 4. 1 Crônicas, capítulo de número 4. Encontrou, diga amém. Vamos ler dois versículos, o 9 e o 10. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou o seu nome, Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, os meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Amém? Antes de começar a ministrar, quero louvar a Deus por esta oportunidade. Sempre muito bom, queridos, pregar a palavra. Eu amo. Mas que sempre quando eu me dirijo ao altar, é um desafio. Quem me conhece sabe que eu era muito tímido mesmo. E eu sempre me apego com aquele texto que Paulo escreveu. Às vezes eu me pergunto para Deus: Deus, por que eu? Deus, ele sempre me leva aquele texto. Eu escolho as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. As que não são, para confundir as que são. Não é verdade? Quero louvar o pastor Renato pela oportunidade, por tamanha honra. Gente, eu tenho um amor por este lugar. O pastor Renato me ajudou. Ele nem sabia, né? Por intermédio da minha esposa. Ele e a minha esposa me impulsionaram a entrar no seminário, embora eu não finalizei, este ano eu vou finalizar, vou recomeçar novamente, mas eles me impulsionaram. A minha esposa falou assim para mim na porta, falou assim: eu vou orar por você, mas não vai fazer declaração para mim lá não. Mas eu amo a minha pequena, ela sempre está do meu lado, é sempre um prazer, uma honra estar ao lado dela. A minha família, a minha mãe orou por mim. Minha mãe, uma vez, gente, eu pedi uma oportunidade, e quando foram me dar a oportunidade, eu corri, saí para fora. No final do culto, minha mãe foi lá, me pegou e falou assim: por que tu corres do teu chamado? Nunca mais, gente, nunca mais eu corri. Subo no púlpito, tremo que nem vara verde, às vezes não sai nada, mas Deus até que nos ajudou. Amém? Queridos, eu prometo ser bastante sucinto naquilo a qual Deus colocou no meu coração, não vou ser cansativo, e eu creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. O texto ora lido em 1 Crônicas, capítulo de número 4, quando eu leio esses dois versículos, embora muito simples, mas carregado de um poder extraordinário. O escritor, quando ele escreve o capítulo de número 4 de 1 Crônicas, logo em sua epígrafe, ele quer propor aqui, trazer a genealogia, a descendência de Judá. E se você pegar o verso 1
o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, e você começar a discorrer esses versículos, ler esses versículos, você vai entender que aquilo que ele propõe é trazer aqui alguns nomes da tribo de Judá. Só que ele não faz referência de nenhum deles. Ele não fala o significado do nome desses homens. No verso 1, no 2, até o verso 7. Ele não vai fazer qualquer referência alguma da sua história, daquilo a qual eles representaram para a tribo de Judá. Só que quando chega no verso de número 9, ele para. Ao citar Jabes, ele vai parar e ele vai dar referências acerca do nome dele, daquilo a qual ele representou e daquilo a qual ele fez para ser citado aqui. É a atitude que Jabes ele toma no verso de número 10, eu creio que faz com que ele seja citado. Se você for ler o capítulo de número 4 até o final, quando sai do verso de número 10, ele continua citando e ele não traz referências. Eu acho extraordinário isso aqui. Por quê? Porque ele não faz referência, ele faz referência a um homem que ousou suplantar o seu passado de dor e ele decidiu invocar ao Deus de Israel. Oxalá a gente entenda nessa noite que embora a gente passou por um passado de dor, ainda tem um Deus no céu que vela pelo teu povo. No verso de número 9, quando o escritor ele propõe, ele logo cita aquilo que Jabes ele representou. Ele foi o mais ilustre. A Septuaginta diz que ele foi mais glorioso. A versão sírica diz que ele foi o mais querido. No Talmud diz que ele foi o mais sábio. A versão caldaica diz que ele foi o mais honroso e habilidoso. Olha para cá. O verso de número 10 vai falar que o nome dele era Jabes e vai falar a causa pela qual a mãe dele colocou o nome dele, de Jabes. Porque na dor ele foi gerado. Só que ele rompe com o passado de dor dele e ele decide, embora tenha eu um passado de dor, eu vou romper e eu vou ser o mais ilustre entre os meus irmãos. É por isso que eu não aceito uma pessoa dizer assim: ei Pedro, eu tive um passado de dor. Teve. Não foi somente você. Outras pessoas também passaram por situações a qual você talvez não passaria e decidiram romper nessa noite. Ele foi o mais ilustre, porque em dores, Jabes ao nascer traz dores para sua mãe. Dores essas que vão além das dores comuns. Isto é, tão marcante que sua mãe coloca o seu nome Jabes, que quer dizer, com dores odeia a luz. A primeira atitude que Jabes precisa tomar é ser curado do seu passado marcado de dor. Entenda uma coisa aqui, queridos. A primeira coisa que ele precisa romper, a primeira coisa que ele precisa fazer é se deixar ser curado. Ele precisa romper com esse passado de dor. Ele precisa tomar essa atitude de ser curado do seu passado, porque senão ele vai ficar aprisionado ao seu passado. Eu tive a oportunidade de, nas duas ocasiões, no nascimento dos meus filhos, estar presente, estar junto com minha esposa. A minha esposa, ela tem pavor de agulha, e as duas foram cesarianas. E eu lembro do apavoro dela, daquilo a qual ela passou no momento a qual foi aplicar a hacker. Ela suava. Ela falava assim: amor, eu vou morrer aqui nessa sala. Eu falava: amor, não é para tanto, né? A minha mãe teve 9. Gostava de tudo, né? Queridos, mas o que eu quero propor aqui nessa noite é que quando ela estava passando por esse momento de dor, de aflição,
Quando meu filho nasceu, deu o primeiro choro, quando foi posto sobre o peito dela, a expressão de alegria, de felicidade, a expressão de uma mãe que gera um filho por 9 meses e passa por algumas situações, ela fala assim: eu suportei e eu consegui. Só que Jabes, quando a sua mãe deu a luz a ele, não foi de alegria. A expressão final não foi de alegria. A expressão era de dor. A expressão dela foi de dor ao ponto de ela colocar e isto marcar o seu filho, Jabes, porque foi gerado na dor. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que foi abandonado na sua infância, pessoas que foram violentadas, pessoas que foram abandonadas, que não tiveram afeto do pai, da mãe. Vivemos uma geração a qual o filho é criado por um outro pai, a qual não dá carinho. Casamentos que são destruídos, outros relacionamentos que entram, e filhos que estão sendo criados sem o devido carinho a qual devia ter. Talvez eu estou falando com pessoas aqui que foram agredidas, foram violentadas, foram estupradas, foram abandonadas, e o seu passado, e ela está aprisionada ao seu passado de dor. Isso não deixa ela viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus, porque todas as vezes que ela tenta dar um passo, ela volta 3, 4 para trás. Eu não quero ser insensível aqui nesta noite, até porque eu não vivi o que você viveu, mas há um Deus no céu que sabe da tua história, há um Deus do céu que te ama, que não te abandonou, há um Deus do céu que olhou por você e que cuida de você. Ele precisa ser curado. Os traumas do passado nos tornam prisioneiros. Sabe o que eu acho interessante em Gênesis capítulo de número 11? Capítulo de número 11, do versículo 27 ao 31, diz assim, ó: Terá gerou a Abraão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. Aí 28, morreu Arã na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá seu pai ainda vivo. Saiu, aí versículo de número 31 e 32, saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, aonde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todos morreu em Arã. A Bíblia, no capítulo de número 11 de Gênesis, propõe que Terá, ele morava em Ur dos Caldeus. Um dos seus filhos venha morrer naquela terra. Ele decide sair daquela terra. Só que o propósito dele, quando ele sai de Ur dos Caldeus, é sair e ir para a terra de Canaã. A proposta dele é ir para essa terra de Canaã. Eu acho interessante que a terra de Canaã, ela aparece no contexto, no capítulo de número 12 de Gênesis, quando Deus faz uma promessa para Abraão. Só que Terá aqui, ele propõe ir para essa terra. Só que a Bíblia diz assim, que Terá, ele chega até uma terra que se chama Arã, e ali fica, ali morre. Aquilo que ele propôs no seu coração, aquilo que ele arquitetou para a tua vida, ele não conseguiu finalizar porque ele estava apegado a um passado de dor. Ele foi para uma terra e parou naquela terra, e por coincidência aquela terra se chamava Arã, o nome do seu filho, a qual havia morrido. É por isso que no capítulo de número 12, quando Deus ele vai falar com Abraão, ele fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da terra do teu pai. Sabe, a grosso modo Deus está falando assim com Abraão: Abraão, não tem como você viver o sobrenatural apegado a um passado de dor. Rompa com esse passado. Não tem como, Abraão. Então, para que eu revele aquilo que eu tenho sobre a tua vida, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, Abraão. Você vai ficar numa terra onde seu pai morreu, aonde seu pai ficou lamentando, aonde seu pai ficou angustiado, se sentindo coitadinho, o verme do carrapato. É tempo de você viver o sobrenatural de Deus na tua vida.
beber água, senão a voz vai embora. Para desfrutar de bênçãos, eu preciso ser curado do meu passado de dor. Como sou curado dos traumas do meu passado? Liberando perdão. Não pulei um tópico. Para desfrutar das bênçãos, eu preciso ser curado do meu passado de dor. Sabe o que eu acho extraordinário na história de Jacó? O pastor pregou no face a face, no impacto. Vai para o impacto que você vai descobrir. Essa pregação é extraordinária. Ele pregou Jacó, no capítulo de número 25 de Gênesis. Ele compra o direito de primogenitura do seu irmão, Esaú. No capítulo de número 27, ele engana o seu pai, para que o seu pai deposite as bênçãos sobre a vida dele. No capítulo 28, Jacó vai até Paran-Aram, na casa de Labão. No 31, Deus ordenou a Jacó, volta para a terra de seu pai. No 32, o desafio de Jacó agora é enfrentar o seu passado, Esaú. Ele engana. Sabe o que eu acho interessante no capítulo 32 de Gênesis? É que em uma das orações que Jacó ele vai fazer com Deus, para Deus, ele fala assim: Deus, o Senhor falou que estaria comigo. O Senhor que me tirou de Paran-Aram e falou para mim voltar para a terra de meus pais. Porque ele sai corrido da terra porque o seu irmão quer matar ele, porque ele havia enganado para roubar o direito dele. Aí ele fala assim: eu saí somente com uma vara. Eu atravessei esse deserto somente com uma vara, mas agora eu estou voltando e a gente já é 2 bandos. Ele foi abençoado, pastor. Ele prosperou. Ele está saindo da terra de Paran-Aram. Ele está voltando para a terra de seu pai. Ele está voltando com mulheres. Ele está voltando com filhos. Ele está voltando com gado e com servos. Ele tem tudo, ele prosperou naquela terra, só que ele está aprisionado a um passado ainda, que ele não havia sido curado. Aí Deus propõe no capítulo de número 32, dizendo assim: volta, porque eu preciso tratar para que você viva o extraordinário que eu tenho com a tua vida. Aí ele vai no capítulo de número 32, a partir do versículo 22, ele vai orar e diz assim que ele rompe a madrugada orando. Ele rompe a madrugada orando ao Senhor. 28 diz assim: então disse, já não te chamarás mais Jacó, mas sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus, e como homem prevaleceste. A luta aqui é com o anjo de Deus. Ele vai lutar, o anjo vai falar assim: ei, você me deixe ir. Ele fala assim: não, se você não me abençoar, você não sai daqui. A Bíblia diz assim que ele toca na coxa dele, ele sai manco. Alguém pode estar olhando e falando assim: agora está manco. Mas ele foi curado do seu passado de dor. Precisamos entender isso aqui. Como eu sou curado dos traumas do meu passado, liberando o perdão. Perdoar é uma decisão. A cura é um processo. Você precisa entender precisamos entender que seremos libertos do passado de dor quando liberamos perdão. Deixa eu trazer aqui algumas definições. Gênesis capítulo de número 50, dos versículos 19 e 20. Ele está na terra do Egito, ele prospera. É o segundo homem mais poderoso da terra do Egito. O seu pai Jacó vem a morrer. Os seus irmãos que o traíram. Os seus irmãos que arquitetaram a sua morte. Vão para a terra do Egito. Ele está lá como governador. Quando o seu pai Jacó ele morre, os irmãos, eles pensam com ele: agora o nosso irmão vai se vingar de nós. Ele vai se lembrar daquilo que a gente fez no passado. Que a gente fez no passado com eles. Ele vai se vingar de nós. Aí sabe o que eu acho extraordinário? É aquilo que José ele vai dizer. Ele vai dizer assim, respondendo José: não temas, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós, na verdade,
intentastes o mal contra mim, porém Deus o tomou para o bem, para fazer como vestes agora, para que se convence muita gente em vida. Sabe que José aqui, ele entende, é que o passado de dor dele foi remédio para curar muitas pessoas. Eu vou repetir isso aqui. Sabe o que ele entende com o passado de dor dele? O meu passado é remédio para curar pessoas que vão passar pelas mesmas circunstâncias que eu estou passando e que eu vivi. Passou por este momento. Pedro, então o que é perdão? Deixa eu trazer algumas definições aqui para você. Perdoar é reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. Romanos 12:19. Perdoar é desativar o mecanismo de violência que existe dentro e fora de mim. Perdoar é reconhecer as próprias imperfeições, falhas e pecados. Perdoar é ser grato a Deus pelo perdão recebido. Perdoar é oferecer amor quando não há motivo para amar. Perdoar é manter abertos os canais por onde flui a confiança e o amor incondicional. Perdoar é uma reação positiva para com a ofensa, ao invés de uma reação negativa contra a ofensa. Perdoar é tomar a decisão de não levar mais a ofensa perante 3 pessoas: Deus, os outros e a si próprio. Perdoar é semear misericórdia, graça e amor. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Perdoar é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir favor incondicional. Perdoar é jogar fora o lixo emocional. Perdoar é rasgar a conta. Ei, querido, você precisa perdoar. Você precisa perdoar aquela pessoa que te abandonou. Você precisa perdoar aquela pessoa que te lançou maldição. Pessoas que lançaram palavras contra a tua vida, dizendo que você não iria ser ninguém, que você não ia conquistar, que você não ia chegar a lugar nenhum. Você precisa liberar perdão. Ei, filho, você precisa abraçar o teu pai e liberar o perdão. O teu pai talvez falou para você que você seria um drogado e você foi até para este caminho. Só que Deus um dia disse em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o teu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele perdoou. Ele rompeu com o seu passado de dor. Queridos, eu amava muito a vida do meu avô. Faleceu agora. Tive 2 pais. Meu pai e meu avô. Meu avô era um paizão para mim. Sentava e conversava com meu avô. Só que meu avô tinha uma grande dificuldade. Não conseguia liberar perdão para as pessoas que causaram mal para ele. Sabe qual foi o fim do meu avô? A gente não teve a oportunidade de dar um abraço nele. De falar ter a última conversa com ele, pastor. A situação do meu avô foi jogado num chão, sozinho, gelado. Não porque a gente havia abandonado ele, não, porque ele havia se isolado de tal maneira da família, dos filhos, das pessoas a qual amava ele, porque ele não conseguia liberar perdão. Tem pessoas aqui que até as suas orações não estão chegando ao trono do Senhor, e isso é bíblico. Porque você está aprisionado por um sentimento que está te aprisionando. O que está faltando é uma ligação. Talvez o que está faltando é um abraço.
Talvez o que está faltando para você é dizer: me perdoa, eu errei. Casamentos e famílias estão sendo destruídos. Filhos estão sendo abandonados porque não conseguem liberar perdão, porque estão presos a um passado. Só que Deus nos trouxe aqui nesse culto. Talvez você falou assim, é mais um culto. Deus falou assim, não, é o culto que eu decidi marcar com a tua vida, para dizer para você: com esse sentimento você não vai chegar a lugar nenhum, com essa angústia você não vai romper, você vai passar ano, entrar ano e vai continuar da mesma maneira. Mas se você decidir nessa noite deixar no altar esse ressentimento, Deus vai te curar. Deus vai te curar. A segunda atitude que ele toma. Pastor Renato, até que horas? Eu nem pergunto. Demoro para começar a falar, depois que fala. Glória a Deus. A segunda atitude que ele toma. Jabes orou ao Deus de Israel. Se entendêssemos o poder da oração, se entendêssemos o poder que temos quando a gente dobra os joelhos, se entendêssemos aquilo que Jeremias escreveu no capítulo 33:3, clama a mim e eu te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Se entendêssemos isso aqui, e eu acho extraordinário, a construção do culto foi voltada toda para a oração. Eu vou finalizar a mensagem falando de oração aqui. Ele orou ao Senhor. A primeira coisa que ele pede é tomar a Deus que me abençoe. A oração de Jabes, ao pedir as bênçãos do Senhor, não está relacionada a bens materiais, e sim em bênçãos espirituais. Prova disso, que ele pediu primeiro as bênçãos do Senhor e depois a expansão das suas fronteiras, corroborando o contexto: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você tem um Deus no céu que ouve a tua oração. Você tem buscado e você tem orado ao Senhor. Você tem buscado ao Senhor. Ou você cai naquele louvor de Samuel Mariana, até aqueles 5 minutinhos que você tinha, hoje você já não tem. Você tem buscado ao Senhor. Você tem se dedicado. Ficar só se lamentando, se sentindo o coitadinho, não vai te tirar dessa situação. Mas se você entender que se você tomar um posicionamento na presença do Senhor e uma atitude, Deus pode mudar a sua história. O ruim é que a gente deposita em outras pessoas aquilo que a gente tem que fazer. Ora por mim, pastor. Ora por mim, irmão. Ora por mim, irmão. Quando na verdade a gente que tem que tomar vergonha na cara. Embora a gente tenha tido um passado de dor, temos um Pai que tem olhado para nós. Se parássemos e deixássemos um pouco o celular, as redes sociais, e se a gente se voltasse mais para a oração. Ele decidiu romper. Ele decidiu orar ao Senhor. Tomar a Deus que me abençoe. Ei, em quem você tem confiado? Em quem você tem depositado a tua confiança? É o casamento restaurado, que é a família na casa do Senhor, que é os filhos na presença do Senhor, mas não tem se prostrado, não tem buscado, consegue ficar 2, 3, 4, 5 horas na televisão e no WhatsApp, mas não tem coragem de reservar 10 minutos para o Senhor, para agradecer a Jeová. Não consegue se relacionar com o Senhor. Eu acho interessante, Mateus 7,7 diz assim:
Pedi, dar-se-vos-á, buscai e achará, batei e abrir-se-vos-á. O texto, quando a gente lê ali, parece que nos leva a entender que é pediu, recebeu, parei de orar. Só que não, o texto ali, no original, propõe pedindo, você vai receber, buscando, você vai achar, batendo, a porta vai abrir, levando a gente a uma consciência que a oração é um ato contínuo. Eu oro hoje, se recebi, eu agradeço por aquilo que eu recebi. Tomara a Deus que me abençoe. Quanto tempo a gente tem gastado em oração com o Senhor. Jabes, ele decidiu romper, ele decidiu com aquilo, ele decidiu romper com o passado de dor, e ele decidiu orar a uma pessoa que tinha a solução para os seus problemas. Quando eu olho para a história de Abraão, Hebreus, capítulo de número 11, 8, até o verso de número 11, diz assim, ó, pela fé Abraão, quando foi chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas, como Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque guardava a cidade que tem fundamentos, na qual Deus é o edificador. Sabe o que eu acho extraordinário aqui no verso de número 10? Abraão, ele não está apegado a coisas materiais, ele aguardava a cidade aonde o arquiteto e edificador era Deus. É tão extraordinário que, se você for lá para o capítulo de número 14 do livro de Gênesis, quando há uma guerra de 4 reis contra 5, Abraão, ele fica sabendo daquela guerra, e quem está envolvida naquela guerra é o seu sobrinho Ló. E o seu sobrinho Ló é levado juntamente com os despojos naquela guerra. Ele vence aquela guerra e ele é levado juntamente. Aí um dos que estão na terra de Sodoma e Gomorra, aonde Ló morava, ele foge e ele vai até Abraão. Ele fala assim: Abraão, pegaram o seu sobrinho Ló, estão levando ele cativo, estão levando ele juntamente com todos os tesouros de Sodoma e Gomorra. Quando Abraão fica sabendo daquilo ali, ele junta algumas pessoas, alguns homens dos seus servos, e ele parte para a guerra. Ele parte para a guerra, e diz a Bíblia, no capítulo de número 14, que ele vence aquela guerra. Sabe o que eu acho extraordinário? Que pós aquela guerra, a cultura daquela época dizia que as riquezas, os bens, ficava para quem vencia a guerra. Abraão venceu a guerra. Quando ele parte para a guerra, ele vence a guerra. Aí no versículo de número 21 e 23 do capítulo 14 de Gênesis, diz assim, ó: então disse o rei de Sodoma a Abraão: dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Aí no verso de número 23, Abraão diz assim: e juro que nada tomarei de tudo o que te pertences, nem um fio, nem uma correia de sandálias, para que não digas tu, eu enriqueci a Abraão. Sabe quem está argumentando aqui com Abraão? É o rei de Sodoma. Quando ele parte para resgatar não somente Ló, ele não resgata somente Ló, mas todas as pessoas de Sodoma e Gomorra. Quando chega diante do rei de Sodoma e Gomorra, o rei fala assim, ó: me devolva somente as pessoas. Só estou pedindo as pessoas. Você pode ficar com as riquezas. Abraão, ele é tão convicto naquilo que Deus havia prometido para ele, que ele fala assim: eu não quero nenhum bem seu, para que tu não digas que tu me enriqueceu. Eu não quero nenhum bem de vocês, para que vocês não digam que foi vocês que me enriqueceram. Quem ora sabe num Deus quem confia. Quem ora está firmado na promessa de Deus. Então segura lá: Pedro, eu estou sem força. Pedro, eu não estou conseguindo orar.
Pedro, eu não tenho motivação. Se você não pode voar, corra. Se você não pode correr, anda. Se você não pode andar, se arrasta. Mas a palavra de Jeová que está sendo liberada para você nessa noite, não para, não desanima, não desista. Mesmo fraco, continua buscando a presença de Jeová. Continua. O primeiro ponto da oração dele é que as tuas bênçãos estejam sobre mim. A segunda, alargue as fronteiras. Devido à distorção da teologia da prosperidade acerca da verdadeira prosperidade pautada nas Escrituras, muitas pessoas já não são ousadas em seus pedidos. Preferem sempre levar para a vala da desculpa. Deus sabe de tudo. Está nas mãos do Senhor. Porém, não tomam uma atitude radical para mudar de vida. Depositam em outras pessoas aquilo que é de responsabilidade. Eu sei que é uma distorção aquilo que se diz respeito à prosperidade. Mas, gente, tem pessoas se sente muito coitadinhos. Vai falar para a pessoa assim: o que você quer ser? Se Deus quiser. Sabe que Tiago ele propõe na epístola, no capítulo de número 4? Pedis e não recebeis, porque pedis para o gastares em seus deleites. A primeira coisa que ele discorre é que a gente não sabe pedir. E se pedimos e não recebemos, porque é uma intenção mal naquilo que pedimos ao Senhor. Primeiro ponto que Jabes ele pede, e eu já bati aqui nessa tecla, são bens espirituais. Mas tem gente que é tão avarenta que ela não consegue fazer um pedido em meio à sua oração a Deus. Deus, me abençoa, me dá um carro. Ou que ele pede que amplie as minhas fronteiras. A pessoa não sabe pedir. A pessoa não sabe discorrer na sua oração. Ela fica sempre naquela vala. Deus sabe de todas as coisas. Eu estou chegando recentemente, Maico, mas empolgação das pessoas aqui. Uma empolgação, né? Porque empolgação é algo passageiro, né? Mas o temor, o amor pela obra de Deus, vocês começaram com 12, né, pastor? Com 12. Tá que nem Jesus, pastor. Tinha 12. Começaram com 12. Aí alguém de fora pode estar olhando e dizendo assim: pastor Renato, tá começando com 12, para que uma casa desse tamanho? Para que isso? Pessoas avarentas não entendem que aonde há oração, Maico, tem portas abertas. Que enquanto tiver uma igreja de joelho, a promessa é: pode se levantar 11.000 demônios, 10.000 cai ao teu lado, 10.000 cai de um lado, 1.000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, porque há uma igreja que ora. Pessoas que não entendem, pastor, a visão, e que sempre fica naquela lá, é uma crítica construtiva. Se é uma crítica construtiva, cadê a solução para o problema? É que você é avarento mesmo, é que você não ora, é que você não está na visão. Mas quem tem visão com 12, com 5, com 2, porque a promessa é que aonde houvesse 2, ali Deus estaria, a presença de Jeová se manifestaria. Então se é para ter 2 aqui, a gente vai fazer com vontade, porque é para Deus. Vou abusar. O pastor falou: fica à vontade, mas eu não vou abusar. Estou terminando. Que seja comigo as tuas mãos. Jabes, ao pedir as mãos do Senhor sobre sua vida, ele pede o auxílio, mostra sua dependência do Deus de Israel.
sabendo que o controle de sua vida está exclusivamente nas mãos do Senhor. Quando oramos, o sinal mais gritante quando a gente se prostra diante de Deus é: o controle da situação, Deus, está nas tuas mãos. Quando você tem a desenvoltura de você se dobrar diante de Deus, Deus no céu me entende. Ele está confiando em mim. Deus no céu está olhando e dizendo assim: o controle da situação está nas minhas mãos. Está com a família toda destruída, mas está orando: o controle está nas minhas mãos. Casamento está conturbado, está quase indo a pique, mas está orando: o controle está nas minhas mãos. Deixa eu liberar uma palavra sobre a tua vida. Se há oração na tua casa, se há oração no teu quarto, se há oração lá na tua casa, Deus está dizendo que o controle da situação está nas mãos dele. A tua família não vai perecer, o teu casamento não vai acabar, os teus sonhos não vão se frustrar, porque Deus está no controle de toda a situação. Está no controle. Sabe o que eu acho interessante em Mateus 14, 31? Quando ele vai caminhando por cima das águas. Aí Pedro olha e fala assim: Jesus, se és tu, manda ir ter contigo. Aí Pedrão vai. Só que chega uma hora que ele olha para o lado, ele fica com medo, afunda. Pensa assim, e de uma forma espontânea Deus estendeu as mãos e o tomou. Alguém pode estar olhando e dizendo assim: mas afundou. Mas teve a mão de Deus para sustentar ele, porque ele teve uma atitude de romper. Rompa nesta noite, rompa com esse desânimo, rompa e tenha vergonha na cara, rompa com essa preguiça, vá para a vala da oração. Queridos, eu cresci, eu 15 anos de caminhada, eu era assembleano. Eu cresci no meio das irmãs de Coca. Eu gostava de oração. O pastor Renato foi lá em Itatuba, não é interior de São Paulo, não é interior. Mas é longe, um pouquinho. É que ele não foi aonde minha tia mora. É mais longe ainda, pastor. Gente, a gente caminhava. Quando eu comecei na Assembleia de Deus, a gente ia por uma vigília, era vigília de oração. Era vigília de oração. E a gente caminhava 5 km a pé, por uma estrada de pedra, sem iluminação. A gente ia com todo mundo. A gente chegava à meia-noite. A oração começava à meia-noite. A gente ia da meia-noite, às vezes a gente parava até 4. O pastor falava assim até as 2, mas os irmãos se empolgavam e ia até as 3, 4. No comecinho eu falava assim: eu gostei de sair. Eu sempre fui muito para oração, pastor Renato. E eu falei assim: eu vou buscar também. Tenho que quebrar essa timidez. Deus precisa me quebrar. Eu quero pregar a palavra de Deus. Uma vez eu comecei pequenininho na fé. Acabou a luz no lugar, gente. Aquele breu, escuridão, sombra de vela. Começou a orar. O pessoal começou com fervor, daqui a pouco foi abaixando o tom, e no que foi abaixando o tom, eu peguei no sono. Eu fui acordar, a cabeça apostólica, assustada. Quero propor aqui nessa noite. É que naquela época, a gente orava, se dedicava à oração. Os tempos se da oração. As tuas mãos estejam comigo. A gente naquela época vivia uma vida muito simplória. Nossa família com 9 pessoas. Vou te mostrar, pastor, onde a gente morava. Meu pai trabalhava, só ele trabalhava R$500 para sustentar 9 pessoas, gente. Na época. Passamos uma semana uma vez
comendo mandioca, chupando cana, porque meu avô plantou, porque senão não tinha nem mandioca e cana para chupar. Mas sempre via a mamãe chorando, lá no pé da cama, dizendo: guarda os meus filhos, minha família. Cresci no meio de oração, e as mãos do Senhor estavam estendidas. Foram tempos difíceis, mas hoje minha mãe fala com alegria. Estou vendo meus filhos casados, estou vendo meus filhos prosperando, estou vendo meus filhos com carro, com um emprego bom. As pessoas olhavam e falavam: Pastor Renato, as pessoas olhavam e falavam assim: não tem nem como, não vai fazer nem faculdade. Hoje ela tem o privilégio de me ver cursando um seminário de teologia. Breve mais eu vou me formar. E ela tem o orgulho de dizer isso aqui. Mas por quê? Porque houve joelho no chão, houve boca no pó. Ela dizia, falava assim: Deus, salva a minha família, salva os meus filhos. Até hoje ela ora pelo meu pai. Meu pai vem às vezes, entrava na igreja, fazia arruaça quando ele ficava bêbado, mas mesmo assim não deixava de orar e não deixava de buscar a presença de Deus. E as mãos do Senhor estavam estendidas sobre nós. Finalizo. Me preserve do mal. Jabes, ao pedir ao Senhor que o preserve do mal, entende que mesmo cercado de bens, pessoas no âmbito de tudo aquilo que se diz respeito a coisas materiais, ele sabe que do Senhor vem o seu livramento. Em meio a uma sociedade perversa, corrompida, tomada pelo pecado, onde nossos filhos estão no meio do fogo cruzado, precisamos entender que através de nossas orações teremos uma blindagem espiritual. Finalizo dizendo para você: quanto tempo a gente tem gastado com os nossos filhos? Quanto tempo a gente tem se prostrado com os nossos filhos para orar? Quando eu casei, eu sempre fui muito individual. Eu gostava de fazer as minhas orações individuais. Quando eu casei, isso eu não deixei de fazer. Eu fui aprender a compartilhar a oração no Casados para Sempre. Quando eu e a Carla fizemos Casados para Sempre, eles nos ensinou a importância de um casal orar junto. Mas eu não gostava, pastor, de orar junto. Orava no meu particular, sozinho. E esses tempos eu fui impulsionado por Deus a orar perto da minha esposa, dos meus filhos. Meu pequeno Benjamin, quando eu terminei certa feita uma oração, ele estava ajoelhado comigo orando. O meu e os teus filhos precisam nos ver, pastor, orando. Ele nos vê nesse celular aqui, ó. Ele nos vê na rede social, no Facebook. E muitas das vezes a gente tem vergonha de se prostrar diante de Deus para os nossos filhos. Eu tive um referencial de oração. Você tem sido, eu tenho sido um referencial de oração dentro da nossa casa. Pastor Renato aqui falou, antigamente a gente perdia filhos para o mundo. Hoje perdemos filhos dentro da nossa casa e a gente não está nem vendo. Sabe por quê? Porque se perdeu a comunicação. Comunicação entre nós. A gente senta numa mesa e a gente nem conversa mais entre a gente. Certa feita no seminário, eles proporam um título falando sobre culinária. E a palestrante, pastor Renato, ela falou assim que ela foi fazer em outro país, se não me foge a memória, Alemanha, a sua faculdade. Ela é brasileira, a gente é acostumado a pegar o pratão, arroz, feijão, carne, salada, sentar na mesa. Ela falou que foi se servir. Os colegas dela olharam para ela e falaram assim: o que você está fazendo? Ela falou assim: peguei meu arroz, peguei meu feijão, peguei minha salada, peguei minha carne. Mas para que tudo isso? Por que você não degusta a tua comida? Por que não primeiro a salada, depois o arroz, depois o feijão, depois a carne, depois o suco? O que ela estava propondo ali? E o que a cultura ali dizia o que a cultura ali diz ali? Que o momento da refeição não é simplesmente para a gente se alimentar, mas
É um momento de comunhão. É um momento de você conversar, de você gastar tempo com a tua família. Na hora de você estar repartindo os zoiudos lá, você olhar para a tua esposa e falar assim, como é que foi o teu dia? Olhar para o teu filho e falar assim, o que você fez na tua escola? Queridos, eu trabalho sábado sim, sábado não. Eu tenho meia hora de almoço. Quem está nessa peleja também? Ninguém? Só eu. É meia hora de almoço, eu trabalho com injeção de plástico. Eu sou trocador de molde. Eu fico puxando uns moldes lá, é 2 toneladas, 1 tonelada, 500 quilos. Gente, é coisa do outro mundo. E eu vou para almoçar, é exaustivo. E é meia hora só, gente, de almoço. É tempo de engolir. Esses dias tive um problema intestinal e acabei, né, vomitando. Minha esposa, ela foi ver e falou assim, você não está mastigando o seu alimento, não? Eu falei assim, como é que eu vou mastigar? Estou engolindo. É meia hora. Gente, gaste tempo com a tua família. Se dedique. Não tenha preguiça. Gaste tempo com teu filho. Talvez a preocupação está sucumbindo você e você não está prestando uma atenção nas pessoas que Deus colocou do teu lado e você não tem valorizado. Se coloca de pé que eu já vou finalizar. Gaste tempo. O teu maior bem é a tua família. Ele rompeu com um passado de dor, ele tomou uma atitude. Eu vou orar, Deus. Eu vou orar, Deus. Eu não sei como é que está o teu coração aqui nesta noite. Eu não sei, a gente está vindo de uma pandemia. Eu não sei qual é o teu pedido, aquilo que você veio fazer aqui nessa noite. Eu não sei em que área da tua vida Deus precisa tratar com você. Mas entenda uma coisa, se você ficar aprisionado a este passado, você nunca vai conseguir romper. Você tem um Deus que é vivo, que está aqui nesta noite e que ouve a tua oração. Fala com Ele. Busca Ele. O maior interessado em ouvir a tua oração é Ele. O maior interessado em falar contigo é Ele. Você está tão preocupado. Você está tão preocupada. Os dias estão sendo tão cansativos, exaustivos. Você talvez até falou para Deus, Deus, a minha família eu não vou ter mais. O meu filho eu já perdi para as drogas. O meu esposo já está perdido, está no lamaçal da bebida. Só que Deus te trouxe aqui nessa noite para falar assim, o controle ainda está nas minhas mãos. Desce a casa do oleiro nesta noite. Ele vai revelar coisas profundas para você. Talvez está doendo, mas Ele sabe da dor. E Ele quer te ouvir. Solta o louvor. Coloca a mão no teu coração. Se você quiser abraçar alguém, abrace alguém. Ministre algo sobre a vida de alguém, se você sentir. É noite de você chorar na presença de Deus. Chega de ficar lamentando, falando que está perdido. Aleluias. Coloca a mão no teu coração. Obrigado por esta palavra, Senhor. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações, Pai. Conhece o profundo, o escondido. Feridas que estão sendo expostas aqui nesta noite, mas Deus está curando. Deus está derramando o bálsamo dele sobre vidas aqui que estão cansadas. Pessoas que já não sonhavam,
que não tinha perspectiva de vida. Pessoas que estavam aprisionadas pelo passado por palavras que lançaram contra a tua vida. Cadeias, correntes estão sendo quebradas. Aleluias. Aleluias. Se você não consegue orar, ore junto com a gente. A poeira tenha me coberto, escondido do teu olhar. Então faz outra vez. Faz outra vez, Senhor. Como foi da primeira. O vaso se estragou, mas se estragou na mão do olheiro. Ele se estragou, mas estava na mão do olheiro, provando que ele estava no controle da situação. Então faz outra vez. Deixa ele te quebrar. Como foi da primeira vez. O que era velho, novo se tornará. Fala para ele, fica à vontade.